Então vamos lá. Aqui, tendo os objetos selecionados, ele tem a distribuição horizontal, né? Tanto esquerda, centro ou direita vai dar na mesma. Então, qualquer uma dessas três que eu utilizar na parte superior, ele vai colocar a distância entre os objetos aí de forma correta. Então, com eles selecionados, você pode aqui, então, selecionar qualquer uma dessas três, que a distribuição vai ficar exata. Percebam que do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, eu tenho um afastamento, uma distância aí correta, exata entre eles. Poderia ser também uma distribuição vertical, ó, dessa forma, alinhamento utilizando as opções de alinhar. Perceba que eu tenho o alinhamento do centro vertical, onde todos vão ficar na mesma altura ali verticalmente. Vou desfazer aqui a posição um abaixo do outro aí, né, na horizontal. Então, ele faz esses alinhamentos como eu mostrei. E a distribuição agora aqui também deve ser agora do centro vertical, para que as distâncias entre os objetos na vertical fiquem aí iguais. Então, a distância entre o primeiro e o segundo é a mesma do segundo para o terceiro. Então, isso aqui, quando se trata de muitos objetos, né, ajuda aí bastante o desenvolvedor, o designer aqui dentro. Então, é bem tranquilo. Agora, aqui nós vimos alinhamento e distribuição com base em objetos. Eu posso fazer um alinhamento com base na página. Aqui ele está marcado com base no objeto ativo. Se eu marco essa segunda opção, ele faz o alinhamento com base na página. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai lá para a esquerda. Se eu clicar aqui, ele fica no máximo no topo. E assim por diante, ó. Vocês podem testar aí que aqui ele vai lá para baixo, né? Eu vou dar um Shift F4 aqui para abrir mais a tela para a gente conseguir visualizar. Então, assim, bem tranquilo. Ó. Eu quero colocar ele 100% no meio. Eu coloco aqui no meio, na vertical e na horizontal. Então, ele vai para o meio porque ele está alinhando com base na página. Então, tem que ter atenção quanto a isso aí, né? Para que você consiga trabalhar o alinhamento do objeto. Então, é muito tranquilo e eu posso fazer isso aí. Tem uma outra coisa também que é interessante. Com o painel, vou apagar esses outros objetos, ele vai me possibilitar isso aqui. Ó. Vou desenhar um retângulo maior. Eu vou colocar a cor dele aqui amarelo. E vou pressionar o Shift Page Down para que ele vá para baixo de tudo. Vou aqui então pressionar o Ctrl A e vou pressionar a tecla C e tecla E. Aí eu sei que o azul então vai ali para o meio, como vocês podem ver. Vou pressionar o Ctrl A para selecionar os dois novamente. É isso que eu só tenho os dois. Se eu tivesse outros objetos também eles selecionariam. Então selecionem os dois e marca aqui ó, o alinhamento com o objeto ativo. Por quê? Eu, com a tecla C e tecla E, eu só consigo colocar no meio. Mas se eu tiver, por exemplo, que colocar aqui ó, na parte superior, né, na parte superior esquerda, eu só consigo com o painel, tá joia? Então aqui eu consigo, com base em objetos ativos, eu consigo colocar em qualquer local. Agora eu vou colocar aqui no canto direito inferior. Então, no canto direito, ele vai alinhar aqui à direita. E no canto inferior, aqui abaixo, ele vai então para a parte de baixo. Então, eu consigo trabalhar de forma aqui bem mais organizada, utilizando esse meu painel. Se for somente para colocar no centro, ele tem os comandos C e E, como foi mostrado anteriormente. Se eu precisar de distribuir ou alinhar com uma melhor perfeição, aí eu posso então estar utilizando essas informações aqui que ele me passa. Tomem cuidado com uma coisa. Se eu marcar aqui, por exemplo, para alinhar com base na página, vou marcar aqui essa segunda opção, que seria, né, a margem da página. Toda opção que eu fizer, ó, ele vai estar fazendo com os dois objetos. Então, alinhei à esquerda, ele põe os dois à esquerda. Alinhei aqui no meio, ele põe os dois ao meio. Alinhei à direita, ele põe os dois à direita. Vamos supor que eu quisesse que eles fossem aqui para a direita, mas que mantesse esse alinhamento, com o objeto azul no centro do amarelo. Então, antes, eu teria que selecionar os dois e agrupar esses dois objetos, Ctrl G. Agora, com eles agrupados, aí sim, aí eu posso mandar ele lá para a direita, né? Vou clicar sobre ele para selecionar, mando ele aqui para a direita, que ele vai com os dois objetos ali, e não só com um. Vou clicar aqui em alinhar à direita, meu mouse está um pouquinho ruim, né? Vou fazer a alteração aqui, porque eu estou clicando, e ele não está indo. Ó, percebam que se eu mando para a esquerda, ele não vai juntar os dois à esquerda, porque os objetos estão agrupados. Então, ele respeita primeiro o agrupamento, né? E aí ele faz a posição dos objetos. Então, tem que ter também atenção quanto a isso aí, né, para que você consiga movimentar e posicionar esses objetos aí de forma perfeita na página.